Olá, pessoal! Vamos começar os nossos estudos sobre funções reais. Bons estudos para vocês! Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar, né, agora sobre funções reais de uma variável, tá? A primeira coisa, então, a ideia da função, né? A função, ela é uma regra que associa cada elemento do domínio, né, a um único elemento lá no conjunto de destino. Então, vamos pensar assim, a gente tem dois conjuntos, tá? A gente tem aqui um conjunto A, que vai ser o nosso conjunto domínio, a gente tem aqui o nosso conjunto B, que vai ser o nosso conjunto de destino. Para ser aqui uma função real, esse nosso conjunto de destino vai ser os números reais, tá? E aí vai ser função, cada um desses nossos elementos de A, tá? Nossa regra, nossa lei de associação, nossa função, vai levar a um elemento aqui em B, tá? Não levar um elemento não significa levar todos no mesmo, mas assim, para cada um daqui de A, vai chegar em um elemento só aqui em B, ok? Então, as restrições para ser função ou não, elas existem aqui no conjunto domínio, tá? É aqui no conjunto domínio que a gente não pode ter nenhum elemento sem se relacionar com alguém lá no B, e é aqui no conjunto domínio que a gente não pode ter nenhum elemento se relacionando com mais de um lá em B, tá? Então, uma função real de uma variável é uma regra que associa cada elemento aqui do conjunto domínio a um único elemento lá no destino, e esse destino aqui, no caso, para ser uma função real, são os números reais. A gente costuma escrever com a seguinte notação: é uma função. Uma função real é uma função que sai de um conjunto domínio e chega nos números reais, onde a cada elemento x aqui do nosso domínio, a gente associa a sua imagem, tá? Então, f de x é a função aplicada nesse x, a gente chama ele de conjunto, de elemento imagem do número x, tá? Por sua vez, o x é a pré-imagem desse rapazinho aqui. É muito comum nos livros, principalmente de educação básica, esse f de x vir aí representado como y. Definida, então, uma função real, vamos para a ideia do gráfico da função, tá? Então, vamos dizer que não tem gráfico. E o que que é o gráfico? É o conjunto, tá, de pontos formados por valores de x do domínio e a sua imagem, tá? X e f de x, tá? Então, aqui eu estou representando aqui o plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo x, tá? O eixo x é o eixo horizontal e das abscissas, né? O eixo das abscissas, e aqui o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, todo ponto, ele tem coordenada x e coordenada y, é por isso que é tão comum representar, né, a imagem do x como sendo o valor associado ao valor y, tá? Então, a gente chama aqui, o eixo x é onde se representa aqui o nosso domínio da função, tá? E o eixo do y seria o nosso contradomínio, tá? E aqui também no nosso contradomínio, a gente vai ver que o intervalo aqui, os pedacinhos que tiver gráfico, né, que forem associados ao gráfico, a gente vai chamar de imagem da função, tá? Então, o que que acontece por definição? Se na definição cada elemento do domínio, cada elemento aqui do x se associa a um único elemento y, então a gente tem aqui, né, que esse 1, que é um elemento do domínio, ele vai ou subir aqui paralelamente ao y ou descer, dependendo da sua imagem, né, mas ele vai cruzar esse gráfico aqui, ele vai pertencer a um ponto só, tá? Então, a gente tem aqui a ideia, né, de que nem tudo é gráfico de função. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa assim,
tá? Essa linha aqui é representação de um gráfico de função, tá? Por quê? Porque eu percebo que a cada valorzinho de x, ó, ele cruza, ele chega nesse y aqui, chega no gráfico em um valor de y correspondente só, tá? Diferente, por exemplo, de uma coisa assim, olha. Olha só o que que acontece aqui. Esse valor de x, por exemplo, menos 1, ele tem ele chega nesse ponto aqui, que tem esse y associado, ele chega nesse aqui, que tem esse y associado, e ele chega nesse aqui, que tem esse y associado, tá? Então, quer dizer, ele se associa a três, como se tivesse três imagens, né? Mas lembra que cada elemento do domínio pode ter somente uma imagem, né? Por definição de função. Então, isso aqui é um gráfico que não é um gráfico de função, tá? Lembrando, então, que para marcar um ponto aqui no nosso plano cartesiano, eu pego, por exemplo, se o meu ponto x valendo 2 tem imagem 5, o nosso ponto 2, 5 é um ponto do gráfico, eu pego o x aqui valendo 2 e vou subir aqui paralelamente até lá no y. Esse aqui é o ponto 2, 5, tá? Então, o ponto é menos 1, 3. É esse aqui, ó, menos 1, sobe até a altura 3, né? O ponto 0 é menos 1. O que que significa isso? 0 menos 1 significa que aqui, ó, no nosso eixo aqui, o 0 vai descer aqui no menos 1. Consigo esse ponto aqui. E, por exemplo, o 2, 0. Não vou pegar 2, não, vou pegar um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, 3, 0. O que que significa isso? Significa que quando o x é 3, o y, a altura dele é 0, ou seja, o x valendo 3 está aqui, ele não vai subir nem descer, tá? Cuidado, é muito comum a pessoa ler esse 3, 0, pegar o 3 e empurrar aqui para o 0. Não. 3, 0. Ponto 3 quer dizer, a coordenada, o x, a abscissa vale 3, e a ordenada, ou seja, a altura, 0. Ele vai estar aqui. Quem está aqui é a origem, que é o ponto 0, 0, ok? Bom, então, aqui é para a gente ter uma ideia, então, de que o gráfico de função é um gráfico que ele não tem voltas aqui, sim, né? Então, por exemplo, esse aqui, eu poderia traçar ele aqui assim, ó. Olha só, que coisa meio doida, né? E mesmo assim ele não quebra nenhuma das definições, ele seria um gráfico de função, tá? Agora, se eu viesse assim, isso aqui já não seria, certo? Porque, por exemplo, esse 2 aqui, ele está cruzando aqui, ele tem uma imagem aqui, próximo do 0, e uma imagem lá no 5. Ok? E aí, gostou do conteúdo? Então já aproveita, se inscreve no canal e deixa sempre o sininho ativado, assim você fica por dentro das novidades. Até mais!